enquanto estive a preparar este debate, fiquei com esta perplexidade, António Duarte, e é por si que eu queria começar. Porque é que eu, que sou de classe média, que vivo em Lisboa, tenho férias, não sabia da Geoparque da Aroca? Muito bem. Não sei se me estão a ouvir. Estamos. Então, muito boa tarde a todos e agradecer o convite da DECO Proteste também para estar aqui. Estou aqui em representação do município de Arouca. Represento também uma associação a Associação Geoparque Arouca, que é presidida por este município e que tem como função principal promover e valorizar o património geológico daquela região, e foi criada em 2009 esta associação através do município de Arouca, no sentido de então de valorizar e dar a conhecer este geoparque. Obviamente que ainda não chegamos a todas as pessoas, tentamos fazer isso, não é por falta de insistência, mas é verdade que temos feito todo um trabalho de promoção e de divulgação, mas que não é fácil tocar em todas as pessoas, obviamente, mas já temos a chancela Unesco, obviamente, que é um geoparque mundial da Unesco, e temos feito todo este trabalho de divulgação e disseminação desta abordagem. Já fomos contemplados várias vezes também como boas práticas no âmbito do turismo. Temos os famosos passadiços do Paiva, que com certeza já ouviu falar. Claro. Ou então está muito distraída com isso. Infelizmente até, não, isso não. E infelizmente até nem sempre por boas notícias, mas são lindos os passadiços do Paiva. A questão que eu queria chamar é, a informação é fácil, ela está lá, é muito fácil conhecer os distritos e as potencialidades e os pontos turísticos do turismo, mas ele não chega tão facilmente aos potenciais consumidores. Tem essa percepção? Tenho essa percepção que é necessário continuar a investir na organização e na promoção, mas principalmente na organização do produto. Estruturar bem o produto turístico e os destinos. Os destinos turísticos têm que trabalhar, o Porto e Norte tem que trabalhar de forma organizada. Nós temos um microdestino, que é o Geoparque Arouca, dentro desse destino maior, e o nosso destino maior, que é Portugal, obviamente. Para os portugueses, para o destino português e para os consumidores portugueses, neste caso os turistas portugueses, nós temos vindo também a trabalhar, obviamente, mas de forma, como eu disse, organizada. Temos vários produtos que estão estruturados dentro do Geoparque e se calhar a marca do destino é que não está a aparecer em primeiro, se calhar estão a aparecer outros produtos dentro do destino. Os passadiços do Paiva apareceram, não é? Por isso, quando vêm os passadiços, estão dentro do Geoparque, por isso está a consumir Geoparque, está a usufruir do destino turístico. A Serra da Freita é Geoparque, o Mosteiro de Arouca é Geoparque, por isso o Geoparque é uma abordagem de desenvolvimento territorial, é uma marca de destino turístico que nós construímos ali localmente e, para além disso, é uma abordagem de desenvolvimento com chancela Unesco, como Geoparque dentro de um programa mundial que é os Geoparques Mundiais da Unesco. Já há 147 Geoparques Mundiais na Unesco, chancelados todos eles ao mais alto nível, e que tem estas estratégias de desenvolvimento territorial, assim como Castelo Branco também, que está aqui a colega, que também integra um Geoparque Mundial da Unesco. O Castelo Branco integra o Geoparque Naturtejo, que também é um destino, neste caso, supramunicipal, que integra também Castelo Branco e que tem a mesma... Normalmente as mesmas dinâmicas de promoção, que são territoriais e aglutinadoras, com o turismo de natureza, com um turismo, com o geoturismo muito focado nas experiências, e que tentamos valorizar aqui todos os valores. Seguimos a metáfora do futebol que estávamos a ter no último painel. Passamos a bola então para a Cláudia Domingos com esta ideia. Existe um tesouro, mas que nem toda a gente tem acesso a ele, sabe sequer que existe. O que é que falta em termos de informação para que seja mais fácil para mim associar Castelo Branco a uma marca turística forte? Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite para estar aqui hoje, cumprimentar aqui a nossa ilustre moderadora e os colegas das câmaras de Arouca e de Braga. Bom, há aqui todo um trabalho, há aqui todo um caminho para seguirmos, um caminho em frente. Portanto, eu diria que estamos num ponto, não estamos no ponto de partida, estamos um bocadinho mais à frente, mas há muito ainda por fazer. Castelo Branco tem desde o início deste ano uma marca territorial associada a Castelo Branco Bordar e Receber, que representa muito da nossa essência, mas toda esta dinâmica de comunicação, efetivamente, é aquilo que nos permite mostrar a alma do nosso território e, neste caso, a alma de Castelo Branco. Castelo Branco é um destino à semelhança também do que o colega já referiu. Castelo Branco é um destino de excelência, um destino com muito por visitar, muito por experienciar e
a comunicação é sem dúvida aqui o nosso braço armado para conseguirmos passar aquilo que de tão bom têm estes territórios. Eu gostava de desagregar... A chave é a comunicação, é o salto que é preciso dar para que estas regiões sejam também conhecidas como pontos turísticos. Sim, é a comunicação e desmistificar um bocadinho. Eu costumo utilizar uma expressão que quando nós estamos em Castelo Branco, que eu posso dizer que é o interior, apesar de que gosto também de desmistificar, que é o interior, se nós nos circunscrevemos ao território nacional, porque na realidade Castelo Branco está junto à fronteira e quando nós olhamos para a Ibéria temos um mundo de oportunidades que nos deixa de colocar no interior e nos coloca muito perto do litoral. No centro. No centro. E, portanto, permite-nos, no fundo, visualizar aqui um conjunto de oportunidades. Agora, claro que uma marca pode em muito ajudar-nos a potenciar esta ligação. Até porque eu costumo dizer que de Castelo Branco até Lisboa é muito mais perto do que de Lisboa até Castelo Branco. Isso acontece-nos exatamente, que nós temos que desmistificar, que não é assim tão longe de Castelo Branco. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que, para nós que vimos regularmente a Lisboa, para nós que muitas das nossas atividades acontecem aqui, é muito mais fácil percepcionar. Para um residente em Castelo Branco é importante e é inevitável ir a Lisboa. Sim, com frequência. É preciso vir a Lisboa. Não é preciso vir a Lisboa. É importante vir a Lisboa porque há um conjunto de serviços que efetivamente, e no que diz respeito ao poder local, há um conjunto de entidades e de serviços que estão no litoral e que estão, neste caso, maioritariamente em Lisboa. Mas esse é o problema do centralismo deste território. É o problema do centralismo, mas é importante, através da marca, através daquilo que existe de excelência, conseguirmos passar a mensagem que de Lisboa a Castelo Branco são menos do que 2 horas. De que de Lisboa a Castelo Branco as acessibilidades são excelentes. E, portanto, a marca poderá claramente e ajuda-nos a passar toda esta mensagem. Francisco Mota, de Braga a Lisboa é um pouco mais, mas Braga tem alguns polos importantes, como o polo universitário. É fácil passar Braga como um destino interessante do ponto de vista turístico? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Naturalmente agradecer o convite à DECO Proteste por esta oportunidade que dá a dar a conhecer o nosso território e o nosso município e aquela que também é a dinâmica que todos os dias procuramos estabelecer entre as diversas entidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Cumprimentar os meus colegas de debate, ao António Duarte, à Sra. Vereadora Cláudia, naturalmente à Carla, e agradecer-lhe realmente e que seja também uma ótima moderadora, como aliás é reconhecida ao longo do seu percurso profissional, e permita-me também essa nota. Quanto àquilo que nos trouxe cá hoje, a distância entre Braga e Lisboa, ou entre Lisboa e Braga, ou entre Lisboa e Castelo Branco ou Arouca, ou qualquer território do país, pode-se resumir muito simplesmente a uma coisa, e essa é naturalmente uma opção política, porque mais do que ver o país através de Lisboa, é importante ver Lisboa através do país. E isto é algo que é constrangedor para quem não é de Lisboa, e essas são grandes das dificuldades que nós vamos encontrando naquilo que é a realidade de um país. Não existe um Portugal a dois vapores, ou seja, com 2 polos bipolares, ou seja, uma bipolarização daquelas que são as prioridades políticas, seja no ambiente, seja na economia, seja no turismo, seja na sustentabilidade, seja na mobilidade, qualquer que seja a área de ação pública e da defesa das políticas públicas, mas sobretudo é importante valorizar os territórios e naquilo que é neles produzidos. Naturalmente que cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus anseios e, mais importante que isso, cada um com as suas virtudes, e é isso que tem que ser valorizado. E se há coisa boa que Portugal tem face ao resto da Europa e do mundo, são as pessoas. E as pessoas é que são a grande marca dos territórios e que marcam precisamente, e permitam uma redundância, a diferença e que distinguem um do outro e que permitem-nos criar maravilhas no país. Muitas vezes esta questão das marcas e da afirmação das marcas e das cidades, dos concelhos, discute-se muito de que forma que havemos de vender fora de portas, ou seja, capitalizar do ponto de vista económico e social e até desenvolvimento das regiões naquilo que nós podemos captar de quem vem de fora para dentro. Mas esquecemos de uma coisa importante: grande parte dos portugueses se calhar não conhecem tão bem o território nacional como aquilo que deveriam conhecer. Como discutiríamos certamente numa distância entre Castelo Branco e Lisboa, entre Arouca e a cidade de Braga, é certamente mais perto do que fazer uma grande viagem ao outro lado da Europa.
Tenha que haver esta disponibilidade também. Se calhar o tempo de espera no aeroporto é maior do que o tempo de viagem até outro ponto. E nunca nos podemos esquecer que o período em que fazemos de viagem, então se temos uma estrada nacional, como por exemplo a estrada nacional número 2, temos sítios espetaculares e fantásticos e extraordinários que nos fazem apaixonar pelo nosso querido Portugal. Se a viagem for também o percurso e não só o destino final, pode ser todo um prazer. Sem sombra de dúvida. E depois, e antes de ir concretamente a Braga, olhando também para este panorama nacional, e porque também não podemos ser egoístas a este ponto de sermos contra, ou pelo menos reivindicarmos um centralismo bem diferente para o país, depois quando falamos dos nossos territórios não temos esta capacidade abrangente de olhar para o Portugal como um todo. E naturalmente que veja um outro fator que a mim também me parece preponderante naquilo que possa ser a discussão e afirmação dos territórios. Sem sombra de dúvidas que a comunicação é algo importante e hoje vivemos numa aldeia global, ao segundo sabemos o que se passa de um outro lado do mundo para o outro. Estamos, sem sombra de dúvidas, numa época ou numa era que a digitalização é um fator preponderante de afirmação também daqueles que são os nossos territórios, mas eu acho também que há uma outra questão e essa tem que ser também repensada, que é sobretudo a forma e o enquadramento com que divulgamos os nossos territórios. Isto para dizer o quê? Há uma grande discussão entre o litoral e o interior do país, entre o urbano e o rural, quase como se existisse uma competitividade nata entre aquilo que possa ser bom ou menos bom. Mas o que eu acho que é fundamental as pessoas perceberem, e aqueles que também têm o poder de decisão, é que não existe litoral sem interior e que não existe urbano sem rural. E isto deve ser a grande mobilização que deve existir naquilo que são as prioridades das políticas públicas, exatamente para congregar uma força maior que é o do nosso país. E nós somos tão pequeninos na dimensão territorial, mas enormes na nossa história, que devemos nos unir precisamente para valorizar o território como um todo. E muitas vezes esquecemos disso. Francisco, está a dizer que muitas vezes nos esquecemos e está a falar daquilo que deve ser. É porque não é isso que acontece. É isso não que é isso que acontece, infelizmente. Portanto, temos um país ou melhor, temos dois países, temos duas velocidades nestas áreas todas e não pensamos o país como um todo. E muitas vezes não temos nenhuma nem duas velocidades. Às vezes, entre a própria região, temos 2, 3, 4 velocidades. O que nós não conseguimos muitas vezes compreender é que, e permita-me aqui uma expressão, de certa forma, religiosa, que é que cada um olha para a sua capela. E não entendendo que juntos poderemos ser muito mais fortes, juntos teremos muito mais capacidade de capitalizar e de captar o interesse de uma região. Eu sei lá, dando um exemplo, nós no Distrito de Braga somos 14 concelhos. Naturalmente temos concelhos mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas cada um com a sua energia, com a sua força, com as suas características. Olhando para a realidade deste distrito, nós só temos um concelho com mar, que é o Concelho de Esposende. Temos o único parque natural, que é o Parque Natural Peneda Gerês do país. Um património ambiental único, fantástico. Uma pedra de rubi por descobrir. E depois, no centro destes dois concelhos, temos a cidade mais antiga de Portugal, temos um território, um povo que antecede à própria nacionalidade do país. Foi lá que nasceu Portugal, eu não falo de Guimarães naturalmente, falo de Braga, porque também há aqui contrariedades históricas, mas naturalmente Guimarães também teve um papel preponderante e aliás é património mundial da humanidade, como também recentemente Braga, o Bom Jesus do Monte, recebeu essa mesma distinção. Estamos a falar que num centro nevrálgico de uma região temos então a cidade de Braga. E nunca ninguém conseguiu desenvolver programas, nunca houve uma sinergia para que nós conseguíssemos vender do ponto de vista turístico a praia, a cidade e a experiência naquilo que é o meio ambiente. Nunca é quem? Quem é que devia ter feito isso? As diversas entidades públicas e privadas, porque também nos podemos esquecer que o motor turístico tem um parceiro fundamental, que são exatamente as entidades privadas. São aqueles que criam riqueza, são aqueles que fixam pessoas, são aqueles que capitalizam para os territórios e que lhes criam dinâmicas. As câmaras municipais e os governos podem efetivamente ter um mundo cheio de boas intenções. Se não existir quem invista, perde-se claramente aquela que é a missão maior, que é exatamente a criação de riqueza nos territórios. E olhando, por exemplo, para esta relação entre a natureza, a cidade e o mar, ou a economia do mar, que é fundamental hoje e é tão discutida, nós rapidamente percebemos que o que é que existiu? Existiu poderes autárquicos que vieram de costas voltadas umas com as outras. Aliás, olhando para este território do Minho, para a rivalidade entre Braga e Guimarães, que durante anos a fio, viveram numa rivalidade bacoca, onde não havia um cruzamento de sinergias. Portanto, há uma série de barreiras, até elas próprias culturais, que
que têm que ser vencidas, e os territórios valem muito mais por si conjuntos do que propriamente cada um dizer que a minha cidade ou que o meu concelho é melhor que um ou do que outro. E esta capitalização é fundamental existir, e aí só há, em primeira medida, naturalmente, uns responsáveis, e esses são os políticos. Isso aí é através deles que devem ser os mecanismos, devem ser os veículos, exatamente da mudança de mentalidades e de perspectivar um futuro, naturalmente, cada vez melhor em prol das nossas comunidades, em prol das nossas populações e de um setor que é vital hoje em dia, quer para o interior do país, quer para o litoral. António, também lhe parece que ainda estamos nesta fase em que estamos a tentar ultrapassar rivalidades para construir marcas e para construir estratégias? Sim, eu considero que os fatores de competitividade são sempre importantes. E a rivalidade não é defeito. Aliás, nós no mercado faz parte do crescimento e faz parte do desenvolvimento. Haver competitividade e haver concorrência é de salutar. O que me parece, e na sequência daquilo que disse o colega, é que é verdade que existe muitas vezes costas voltadas. Isso e o costas voltadas é que é mau, e que é muito mau, e são modos de estar que devem-se evitar. Aliás, os rivais olham-se muito frente a frente, não é? Exatamente. E é preciso juntar-se, como disse, e bem, e eu penso que todas as estratégias que têm vindo a ser construídas no nosso país e o sinal que o Governo tem dado, mas também que todas as autarquias e as entidades regionais de turismo, que temos uma estratégia para o turismo e que ela está definida para Portugal, não é? E temos aí algumas orientações, e nós sabemos que o turismo, que é aquilo que nos traz aqui hoje falar um pouco sobre esta grande temática, que é o turismo deixou de ser o sol e praia em Portugal, não é? Por isso nós temos aqui um conjunto de grandes valores e de produtos que é preciso continuar a apostar e mostrar que nós temos valores para oferecer, produtos para construir, dinâmicas para trabalhar, e isso faz-se com vontades. Pode ser municipais, pode ser supramunicipais, pode ser locais, pode ser freguesias, pode ser aquilo que os territórios de forma organizada possam promover ou proporcionar. Obviamente que há estratégias mais amplas, e estratégia neste caso a nacional, que é a Estratégia 2027 do Turismo de Portugal, e na qual eu me revejo e pelo menos o nosso município se revê, e que está a dar o seu contributo e está a fazer com que Portugal ganhe fator de competitividade. Nós estamos a apostar em fatores de diferenciação, usando os ativos que já existem, que é de facto a geologia, a paisagem, a natureza, a cultura, aquilo que falou e bem, das pessoas, as pessoas também, a cultura intrínseca aos territórios, e estamos a fazer um conjunto de investimentos aí, o setor público, a tentar alavancar, juntamente com o setor privado, um conjunto de investimentos, mas também de especialização, chamalharia de especialização, também neste setor de atividade. Ir ao encontro desta estratégia e desta linha, dar o nosso contributo. Especialização, fala concretamente? Normalmente, em termos económicos, usa-se o termo especialização quando a região está especializada em quê? Não é? É na indústria automóvel, enfim, qual é a indústria, qual é o setor. Quando falamos num plano estratégico do turismo, temos que perceber o que é. O enfoque que é dado no nosso território é muito no geoturismo e muito no turismo de natureza e na gastronomia e vinhos e no turismo cultural. Isto é, no geoturismo de forma agregadora, como um foco de domínio de especialização daquele espaço. Obviamente que o geoturismo parece que é só geologia, mas não é. É um termo que, enfim, pode ser revisto, obviamente, e pode ser discutível, mas nós aqui integramos todos os conceitos da responsabilidade turística, mas do bem-estar dos residentes, mas também do reforço da identidade de um espaço geográfico. E é este espaço geográfico que interessa mostrar que existe, com valores devidamente postos em valor. Neste caso, nós estamos a fazer o quê? Exatamente, em muito concreto. Construímos os passadiços do Paiva, temos a maior ponte de suspensa do mundo que está em construção. São cerca, no total, de quase 4 milhões de euros que está a ser investido de fundos públicos para tentar e dar o contributo numa dinâmica regional e até de posicionamento de Portugal como um destino turístico
diferenciador, não só turismo de sol e praia, mas sim atrair pessoas à região, atrair pessoas ao Porto e Norte, atrair pessoas a Portugal, obviamente que se vão articular com o nosso destino Portugal e com outros destinos dentro do país. Mas queremos dar este contributo e estamos a trabalhar nessa especialização, digamos assim, permita-me novamente falar no termo, mas é focar, dar um enfoque muito certo de que este investimento nesta área vai ter os seus efeitos a médio e longo prazo. Para além disso, estamos a trabalhar noutras áreas, não é? Na agricultura um pouco mais sustentável, estamos a trabalhar em condições também de captação de alguma indústria local. Obviamente que o turismo é uma das áreas. Não dirá pode ser a única, que é prioritária de Aroca. Mas é uma das áreas prioritárias. É uma das áreas prioritárias, uma daquelas em que está em grande crescimento que a médio e longo prazo vai dar frutos. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Queria ouvir também a Cláudia Domingos sobre esta discussão, a quem é que cabe desenvolver marcas. Já percebemos, há fundos públicos que estão a ser investidos em várias áreas do país. Como é que isto se articula? Investimento público, investimento privado? Como é que se faz? A quem é que cabe desenvolver uma estratégia e implementá-la no terreno? O desenvolvimento de estratégia pode ter exatamente como ponto de partida o domínio municipal, supramunicipal, como os colegas referiram. Agora, não posso deixar de concordar com o colega quando diz que, efetivamente, a parte privada é essencial. Ou seja, a definição de toda a estratégia está junto da parte política, portanto, mas depois a sua concretização no terreno é efetivamente de vital importância o contributo do domínio privado. Em Castelo Branco nós dividimos esta estratégia em 3 grandes pontos: natureza, sabor e cultura. E há um conjunto de investimentos que nos últimos anos foram feitos, investimentos no material para criar um conjunto de infraestruturas que agora entraram no domínio da mobilização na parte imaterial e, portanto, na criação das rotas, na criação dos percursos, dos programas de 1, 2, 3 dias e, portanto, toda esta dinâmica... E isso cabendo também à autarquia? Cabendo à autarquia. Toda esta dinâmica acontece se depois os privados conseguirem acompanhar este ritmo de crescimento. O que é que eu quero dizer? Vamos pensar, é visível em Castelo Branco um incremento no turismo, um incremento no número de pessoas que circula pela cidade, no número de pessoas que visitam as infraestruturas nos anos recentes. É visível. Mas depois, quando nos focamos no número de camas que Castelo Branco apresenta, percebemos que a limitação está exatamente um dos pontos limitantes no número de camas existentes. Portanto, aí o setor privado não acompanha. Não acompanha e gostaríamos muito que acompanhasse. Se não tem interesse é porque não vê aí não é interesse, viabilidade económica? Não é falta de interesse, é ainda um destino recente. E, portanto, tudo isto leva um certo tempo, efetivamente, a ganhar dinâmica e, portanto, é com muito gosto que recebemos os investidores que manifestam interesse nesta área do alojamento em Castelo Branco, que é uma limitação. Investidores, e quero ouvi-los também sobre isso, quando se espera investidores, há algo em troca. O que é que se pode oferecer? Como é que se convidam os investidores a vir? O que é que têm como contraposta? A estratégia neste momento que está a ser desenvolvida em termos de atração de investimento passa exatamente por mostrar a falta de capacidade que neste momento existe em termos de camas e paralelamente a um programa de excelência que leva as pessoas até ao território, até Castelo Branco. Temos coisas ímpares. Podemos começar pelo sabor. Quando pensamos nos sabores que Castelo Branco tem para oferecer e que muitos dos que estão aqui hoje já tiveram a oportunidade de experienciar ali no stand de Castelo Branco. Estão a fazer concorrência connosco agora? Estão a fazer concorrência connosco. Eu desconfio que sim, que há algumas pessoas que estão ali do outro lado do stand e que não estão aqui a assistir. Voltar. Exatamente. Sim. Portanto, o sabor, e isso, bom, para o turismo português, para o turismo de portugueses, isso é muito importante, não é? A questão do sabor, a questão da gastronomia. Eu costumo dizer, não só porque nós conquistamos todas e todos por aquilo que provamos, sim. E acima de tudo provamos com produtos endógenos de excelência. Aliás, cada vez mais nós sentimos que as pessoas não comem por comer, as pessoas comem por experienciar, pela sensação do momento. E, claro está que quando queremos vender também e passar também um bocadinho do que de bom se pode fazer num território, se for acompanhado pela experiência gastronómica, muito mais facilmente nos vamos recordar. E no caso de Castelo Branco, parece-lhe que há uma associação clara em Castelo Branco, come-se muito bem.
Come-se muito bem e temos os queijos. Os queijos de Castelo Branco que, sem de alguma forma colocar em causa os colegas que estão aqui, mas os queijos de Castelo Branco... Já concordamos que a rivalidade pode ser sadia e sobre isso da gastronomia... À mesa é de certeza sadia. À mesa estamos sempre de acordo. Sim, os queijos é uma marca importante de Castelo Branco. Sim, sem dúvida. Mas falava das outras, Cláudia. Falava além dos sabores e não nos limitamos aos queijos, há um conjunto de pratos gastronómicos como o laburdo, que podem provar ali no nosso stand. Além do sabor, há toda a questão também da natureza, do Parque Natural que o colega também já referiu, na Tortejo, mas depois há um conjunto de experiências que se podem vivenciar em Castelo Branco. Por exemplo, temos uma rampa de lançamento da Asa Delta. E, portanto, é possível, aliás, este é um dos fins de semana em que isso decorre, em que podem dar um saltinho a Castelo Branco e experienciar um pequeno batismo de voo, num paratrike ou num paramotor, e isso é uma das oportunidades que têm. Mas temos mais, temos os passeios pedestres, temos os passeios de BTT, temos os passeios de barco no Tejo, e, portanto, a própria natureza constitui uma oportunidade muito grande também aqui ao nível do turismo. E depois a terceira, portanto, temos natureza, sabor e cultura. E a cultura, quer seja pelos equipamentos que Castelo Branco tem, quer seja pelo programa cultural ímpar, a agenda cultural que Castelo Branco apresenta, é sem dúvida um bom motivo também para darmos um saltinho a esta região. Quase tudo isso, ou percentualmente, é investimento público ainda, nessas áreas, nessas três áreas? Sim, apesar de que começamos já a ter sinais evidentes também de investimento privado. Mas sim, é maioritariamente neste momento investimento público. É a autarquia que está a abrir as portas. Sim. E essa é a questão, como é que se cativa os privados a participar longe da tal rota do Praia, Mar e Praia, como é que dizia? Do Sol e Praia. Como é que se cativa o investimento privado para além dessa área que é mais óbvia para Portugal? Bem, naturalmente que cada território acaba por tem as suas próprias características e no território concreto da cidade de Braga, aliás, neste momento a vivermos o segundo melhor destino turístico da Europa, Braga foi assim distinguida, depois de Porto e Lisboa, somos a terceira cidade do país a ter esta medalha distintiva face ao turismo na Europa. Concorremos com cidades como Barcelona, Roma, Paris e conseguimos conquistar este honroso segundo lugar e apenas a 100 votos da primeira cidade, que é Budapeste, que é o primeiro destino turístico da Europa para este ano. E naturalmente que isto também se deveu muito, como disse, em primeira mão ao trabalho daquilo que é a dinâmica regional e da cidade do ponto de vista de políticas públicas e depois naturalmente de mãos dadas com o setor privado. E nessa primeira medida o Conselho de Braga quis também colocar no terreno aquela que era a sua própria estratégia. A primeira coisa que fez foi a criação do Conselho Consultivo para o Turismo. Ou seja, juntamos à mesma mesa todas as entidades públicas e privadas para se discutir a estratégia ano após ano e a forma como é que entramos em cada novo ano para dar a conhecer o território e desenvolvê-lo do ponto de vista da sua divulgação no que confere ao património, à cultura, à gastronomia e aos diversos eventos que vão ocorrendo na cidade. Colocamos à mesma mesa todas as escolas que têm influência na área do turismo, até porque acreditamos que a capacitação da mão de obra neste setor é fundamental, continuar a estar atualizado e a relação entre o mercado de trabalho e as áreas de formação são fundamentais para a sua própria atualização e para que os jovens que entram no mercado de trabalho estejam a coincidir exatamente e preparados para corresponder exatamente aos desafios e para que este setor também não seja um setor estanque, naturalmente. E depois, exatamente em conjunto com todas estas entidades, desenvolvemos uma marca que designámos o Visit Braga, em colaboração com a Associação Comercial de Braga, que tem aqui também um papel preponderante nesta parceria ímpar e onde procuramos, através da nossa missão e dos nossos valores, nós estamos a falar de uma cidade, sobretudo uma cidade conservadora, como eu disse, a cidade mais antiga de Portugal, com 2000 anos de história, é uma cidade muito demarcada na democracia cristã, estamos a falar da capital daquilo que é a Igreja Católica em Portugal, com o Arcebispado de Braga e das Espanhas, portanto todo o nosso território de influência vai até ao norte da Galiza, mas ao mesmo tempo uma cidade jovem e inovadora, até por uma razão
razão simples, estamos a falar do território mais jovem do nosso país, onde tem uma universidade com uma pujança enorme, com uma inovação muito grande e que consegue ter de mãos dadas o passado com o presente e com esta sinergia do ontem e do hoje, preparar o amanhã e o futuro. Estamos a falar de uma estratégia de turismo onde nós designamos o play e o replay. É uma vivência que nós queremos dar a quem nos visita, do replay daquilo que são os nossos antepassados, como eu disse, com os nossos 2000 anos de história, com os diversos roteiros turísticos, com o nosso património material e imaterial valiosíssimo. Poderia dar aqui alguns exemplos deles, desde o Bom Jesus do Monte, à Sé Catedral de Braga, ao Mosteiro de Tivães, com a presença da nossa congregação beneditina, e indo à gastronomia, ao pudim abade de priscos, ao bacalhau à Braga, portanto deixando também aqui a delícia no paladar, não podemos ir por aqui, mas sabe sempre bem falar, pelo menos, e provar ainda melhor. Desde já ficam todos convidados a visitar a cidade de Braga. Indo também, naturalmente, como eu disse, àquilo que também depois acaba por ser a própria identidade da cidade ao longo dos séculos, desde a capital dos suevos, à capital romana, mais recentemente à capital europeia da juventude, a capital ibero-americana da juventude. Portanto, há toda uma sinergia, uma dinâmica à volta da cidade que permitiu exatamente que também se afirmasse do ponto de vista turístico. Fundamental também para esta dinamização tem sido, sobretudo, aquilo que tem sido nos últimos 5 anos o próprio fator de migração. Estamos a falar que a cidade nos últimos 5 anos recebeu mais de 15 mil brasileiros. Estamos a falar de uma cidade que neste momento tem... Em quanto tempo? Em 5 anos. Em 5 anos, 15 mil brasileiros. E a região cerca de 30 mil. Estamos a falar também, e que é importante falar destes números, num centro de nanotecnologia, um centro de nanotecnologia ibérico, portanto que une 2 países, a Espanha e Portugal, situado em Braga, com mais de 40 nacionalidades permanentemente na cidade. Uma universidade, como eu disse, do Minho, que era uma universidade católica, o Instituto Politécnico do Ave e do Cábado, com uma dinâmica na área da investigação, da inovação e do ensino fundamental para continuar esta dinâmica jovem e ao mesmo tempo desta capacidade de fixar quem chega à cidade. Estamos a falar de uma cidade que nos últimos censos tinha cerca de 180 mil habitantes e um parque habitacional com cerca de 40 mil casas disponíveis e que neste momento tem tudo ocupado e já ultrapassamos as 220 mil pessoas na cidade, e isto tudo cria e permite a afirmação da cidade na região. Naquilo que confere aos números do turismo, eles são inacreditáveis. E há aqui uma dinâmica, também, como eu disse, do privado fundamental. Em 2013, o Concelho de Braga tinha 7 alojamentos locais de turismo. Há 6 anos. Há 6 anos. Em 2019, temos 347. O que é que aconteceu? Pode aqui dar, pode ser um bom exemplo para outras autarquias que estão a tentar alavancar agora essa questão do turismo. Só nos últimos 4 anos instalaram-se em Braga mais 7 unidades hoteleiras. Algumas delas com prémios até na área da regeneração urbana, porque o turismo também tem este fator nas grandes cidades, como é o caso da cidade de Braga. Muita gente se queixa-se, e a cidade de Lisboa, por exemplo, tem muito vindo a público e esse debate, que é o afastamento das pessoas da cidade e depois a entrada dos turistas, olharem para as cidades como um negócio e não como uma fixação da população. Naturalmente tem as coisas positivas e tem as coisas negativas. E se há uma coisa positiva que nos grandes centros urbanos se vai denotando, é sobretudo a regeneração urbana, ou seja, as cidades a começarem a ganhar a vida novamente. E naturalmente que é através daquilo que são os investimentos privados, aquilo que é a fixação, quer seja na área da gastronomia, quer seja na área do alojamento, mas sobretudo exatamente nesta comparticipação privada, nesta dinâmica que se vai criando nas cidades. O que é que fez com que nós nos tornássemos o segundo melhor centro turístico da Europa, onde existisse este investimento de parte dos privados e esta fixação das pessoas, e aliás com o aumento em 2013 nós tínhamos em Braga o turismo de lancheira. Ou seja, as pessoas iam ao Porto, iam a Guimarães, passavam em Braga, lanchavam e iam-se embora. Hoje conseguimos fixar as pessoas. Tínhamos uma média de 1,2 noites por pessoas que dormiam na cidade, neste momento tem 2,5. Há claramente uma mudança até no tipo de turismo. Há hoje um turismo maior de experimentação. E isto aconteceu sobretudo exatamente quando o privado, que se começou a fixar na cidade, fossem, quer através destas unidades hoteleiras, quer fossem também depois... Mas porque conseguiram a tal concertação, o tal planeamento anual entre a autarquia e o Distrito Federal. Sinergias. Mas também não podemos ser hipócritas nem inocentes e estaríamos a ser até injustos com a nossa consciência, se me permite, que também é resultado daquilo que é o excedente do turismo no Porto.
A nossa proximidade, estamos a 50 km do Porto. Aliás, eu hoje deixo um desafio a todas as pessoas que gostam de visitar o Douro, gostam de ter a experimentação nas vinhas, de conhecer a realidade do Douro vinheteiro, um património único e ímpar no mundo, aliás, também património mundial da humanidade, mas Braga fica mais perto do Douro vinheteiro do que ficou a cidade do Porto. Até desse ponto de vista, há claramente aqui um ganho de causa para quem visita. Beneficiou, como é suposto, pelo boom do turismo no país. Do país. E neste caso muito concreto, do Porto. Só para terminar. E isto porque é que acontece? Mas depois também há, naturalmente, pode haver estas circunstâncias que são diferenciadoras, em que claramente muda o chip de uma região e de uma cidade, mas depois também há as oportunidades que são captadas ou não. Porque há muito boa gente que vê o comboio a passar e que não o apanha. E no caso concreto da cidade, com os diversos players, nós conseguimos apanhar este comboio. E isto é que é fundamental, que é conseguirmos captar que as pessoas visitem, que as pessoas que conheçam e depois consigam passar esta mensagem aos seus familiares, aos seus amigos. Para terminar mesmo, ainda sobre esta matéria, a cidade de Braga em 2013 estava presente em 2 feiras de turismo, internacionais, mas em Portugal, não saía de portas, e neste momento nós estamos em 20 feiras internacionais, quer seja com o turismo do Porto e Norte, quer seja a título individual, ou onde levamos os nossos promotores e onde levamos os nossos parceiros, exatamente para dar a conhecer o melhor que a nossa terra e que a nossa região tem. Portanto, tiveram também um investimento importante. António Duarte, em que fase é que a Aroca está está também a conseguir aproveitar o boom do turismo para divulgar e para receber mais pessoas? Sim, Como é que isso se faz e como é que se atrai o investimento privado, se é que a Geoparque está interessada em ter investimento privado? Não, com certeza, e temos vindo a fazer esse trabalho desde 2008, principalmente desde 2008, embora obviamente já trabalho antes, não é inovador, obviamente, mas a forma como fizemos é que é inovadora, que é criamos esta estrutura de gestão que tem um cariz municipal, obviamente, mas que é um conjunto de atores que fazem parte desta estrutura de gestão, que é esta Associação Geoparque Aroca, onde integra Câmara, juntas de freguesia e, para além disso, todo o conjunto privado que aqui foi falado. Os hoteleiros, a restauração, a animação turística, e juntámos-los todos à volta da mesma mesa e definimos um plano estratégico para este território há 10 anos. E o que nós temos vindo a verificar, e neste momento está em curso um novo plano estratégico para a Aroca e para o Geoparque, é que estamos no caminho certo, estamos a dar os passos certos e estamos com um conjunto de atores que têm vindo a investir no território. Nós neste momento temos mais empresas de animação turística no território, neste momento já são 8 empresas de animação turística sediadas no território e a elaborarem no território. Temos um conjunto de alojamento local que também cresceu significativamente e que passou sensivelmente de 2 unidades neste momento para 40, não é? Isto é nesse período. Obviamente que temos a nova lei do alojamento local que veio beneficiar e simplificou todo este e também veio dar orientações muito claras nesse sentido, mas também temos o turismo rural, o turismo espaço rural, onde temos também um conjunto de investimentos significativos, onde se encaixam aqui as casas de campo, que têm vindo a crescer também bastante na região, e ainda um grande investimento através do programa Revive, onde o Mosteiro da Aroca vai ter uma unidade hoteleira com um grande investimento aí sim de um grande grupo, ou de um grupo médio, digamos assim, económico, que está a investir na recuperação de uma ala do mosteiro para aí sim instalar um hotel 4 estrelas superior. Vai nos dar aqui um conjunto de oferta bastante diversificado, desde da hotelaria, porque já temos 2 hotéis, 3 estrelas, mais 2 hotéis rurais, todos eles com condições muito boas para oferecer, mas vamos ter aqui um nível superior, vamos ter o 4 estrelas superior que não tínhamos, e temos também o alojamento local, que é um bocadinho mais básico e mais com as condições mínimas da oferta para alojamento. Daí que apanhamos aqui todas as classes do alojamento, uns de estabelecimentos hoteleiros, outros de alojamento local, e que vêm dar aqui contributos a toda a dinâmica económica do território. Quem beneficia com isto, obviamente, que também são os comerciantes, são todo o setor que está ali interligado, desde a agricultura ao comércio e aos serviços, que beneficiam indiretamente toda esta atividade turística que se gera aqui na região. Só muito rapidamente, em termos de números, nós temos sensivelmente 200 mil visitantes, não é sensivelmente, é porque isto são dados efetivos, da Central de Reservas dos Passadiços do Paiva. São 200 mil visitantes nos Passadiços do Paiva ano.
Para um município que tem 20 mil habitantes, quer dizer que nós temos por ano 10 vezes mais visitantes. Imagina, no caso de Lisboa, se tivesse 10 vezes mais visitantes do que tem de população. No nosso caso é comportável, temos uma área territorial de 328 km². E é comportável. E a sazonalidade? A sazonalidade, temos feito um conjunto de investimentos na área da animação, na área de eventos, que vem e vai decorrer, por exemplo, neste próximo fim de semana, o Festival da Castanha em Aroca, estão desde já convidados. É um festival que decorre com 4 dias, começa já na quinta-feira, quinta, sexta e sábado e domingo, onde vai ter aqui um conjunto de animação de rua, animação cultural, animação com conferências também, e ainda com gastronomia, obviamente, que a nossa grande gastronomia. Arrastar exatamente, que era para complementar, que é no verão. Encontrar atrativos e motivos, alguns motivos para fazerem deslocar estas pessoas e estes potenciais turistas. Mas aqui é mais de interior, digamos, é mais para português, né? Embora possa ser um evento que se possa projetar mais tarde para fora, mas é muito para o nacional, e aqui é tentar atrair das regiões contíguas, daqui do sul também, um pouco mais do sul do país, tentar atrair pessoas a um evento que também é para os locais, mas interagir com os dois públicos, de modo a que a experiência seja satisfatória e que temos tudo aquilo que já existe, para além disso o evento. E este evento faz com que as pessoas permaneçam mais tempo. Sim. Venham com mais tempo, venham passar o fim de semana e estejam ali muito mais do que o fim de semana, estejam também neste período a conhecer um pouco mais, porque a paisagem também vai mudando. É diferente ver a paisagem no outono, no inverno e no verão, como na primavera, as estações. Claro, é possível ir lá conhecer de formas diferentes por ano aquilo que vai ver. E ver coisas novas. Estamos aqui a traçar, Cláudia Domingos Soares, estamos a traçar o perfil do turista de cada uma das regiões. Castelo Branco sabe bem, ou sabe mais ou menos quem é que a visita, pela oferta que estava a falar, nomeadamente de esportes mais radicais. Castelo Branco tem visitantes mais jovens, é isso que posso concluir? Castelo Branco não podemos dizer que tem visitantes mais jovens. O perfil do visitante de Castelo Branco são essencialmente famílias e depois um turista mais sénior. Mas faz parte desta estratégia atrair efetivamente visitantes mais jovens. E por isso a inovação e o empreendedorismo têm estado também na gênese de toda esta dinâmica, não só ao nível do turismo, mas da estratégia do próprio município. Posso dar aqui um exemplo ao nível do empreendedorismo. Além de nós tentarmos incutir o empreendedorismo como uma forma de estar junto dos nossos jovens, das nossas crianças, o ano 2019, levámos, portanto, no final do ano letivo passado, levámos a cabo um ano letivo inteiro a trabalhar o turismo na perspectiva dos mais jovens. Também para quê? Para fomentar um bocadinho esta questão do privado. E, portanto, surgem ideias de negócio giríssimas. Então, estás como? Olha, desde a criação de uma moeda local, neste caso são os leucos, para utilização nos certames, nos inúmeros certames e eventos que efetivamente levamos a cabo. Porquê? Porque também, à semelhança da Aroca, uma forma de levar a que se permaneça durante um período mais alargado de tempo em Castelo Branco é efetivamente esta questão das feiras e dos festivais. E, portanto, durante os 365 dias do ano, Castelo Branco tem 19 eventos. 19 eventos, muitos deles assentes naquela questão dos produtos endógenos, desde o feijão frade ao queijo, que não podia deixar de ser. Vamos ter agora, já muito brevemente, no primeiro fim de semana de dezembro, em Malpica do Tejo, a Feira do Azeite e da Azeitona, mas também ao nível cultural e ao nível também desta questão da natureza. E, portanto, com este conjunto de festivais, nós acabamos também por conseguir alavancar um bocadinho o tempo de permanência do turista em Castelo Branco. E um dos projetos que efetivamente surge junto dos miúdos é exatamente este, é uma moeda própria para utilizar nestes festivais. Mas há muito mais, desde o papel impregnado em sementes que se utiliza para os desejos do próximo Natal, e portanto um dos eventos que temos em Castelo Branco é o Natal Branco, e que deixo já o convite a todos para, durante o mês de dezembro, do dia 1 ao dia 31, viverem a experiência do Natal Branco em Castelo Branco, onde o tempo
passa mais devagar e conseguimos fazer muito mais em pouco tempo, e isto é uma das grandes vantagens que temos, é que o facto de termos a proximidade na cidade nos permite fazer muito mais coisas num curto espaço de tempo, desde visitar as exposições, a visitar a casa, a tenda do Pai Natal, até as inúmeras atrações que o Natal Branco tem, e portanto tudo isso é possível fazer em 2 dias, tirar um fim de semana, 2 dias, e conseguimos viver a experiência do Natal Branco. E portanto tem sido um bocadinho, alguns dos projetos, portanto que eles são inúmeros, e temos que perceber que as crianças na idade mais tenra é quando eles têm a criatividade mais à superfície, comparativamente connosco, eles são muito mais criativos. E portanto o empreendedorismo tem sido também uma forma de trabalhar o território. A inovação, nomeadamente a inovação ao nível do setor agroalimentar, tem sido uma aposta forte do município nos últimos 10 anos. Aliás, na região centro, Castelo Branco é reconhecido como sendo um verdadeiro ecossistema agroalimentar, uma referência ao nível da região centro e do país, e, portanto, há inúmeros produtos inovadores, baseados nos produtos endógenos, porque depois aqui introduzimos aquela questão da inovação versus a tradição, mas também estamos na presença de consumidores cada vez mais exigentes e abertos a novas experiências. Isso tem sido um trabalho que se tem feito no território, que é pegar nos produtos tradicionais, nos produtos endógenos, incutir-lhes inovação e depois proporcionar essa experiência, essa nova experiência também ao cidadão e ao turista que nos visita. Abri-la também à comunidade e a quem se queira juntar. Sim. E depois, até por aquilo que o Francisco Mota já nos explicou na última intervenção, Braga está num ritmo de crescimento enorme. Queria refletir consigo sobre o momento em que o turismo começa a estragar. Braga teme essa situação? Bem, face daquilo que é o crescimento da cidade e aproveitando para depois chegar precisamente a essa conclusão, e vou terminar naturalmente na taxa turística, e para quem é de direita, como é o meu caso, torna-se muito difícil defender uma taxa, mas já explicarei porque é que é uma taxa e porque é que as coisas acontecem dessa forma. Mas só para dizer isto, em 2014 a cidade de Braga recebeu cerca de 223 mil hóspedes. No último ano, em 2018, já estamos a falar em cerca de 360 mil hóspedes. Em termos de dormidas, estamos a falar cerca de 200 mil dormidas em 2014 para cerca de 600 mil em 2018. Portanto, estamos a falar de um número de hóspedes, um aumento de mais de 37%. Naquilo que confere ao número de dormidas, é um aumento de quase 66% e com uma média de ocupação de 50%. Okay? E isto são números importantes até para percebermos a própria dinâmica do setor no concelho. No que confere ao impacto daquilo que é a vida do turista, não é? Nós estamos a falar que os museus da cidade de Braga tinham em 2014, e usando aqui a minha cábula, cerca de 167 mil visitas. Em 2018 estamos a falar em cerca de 400 mil visitas. No que confere a espectadores em espaço público, ou seja, eventos no exterior, em 2014 estamos a falar cerca de 372 mil pessoas. Em 2018 estamos a falar em quase 3 milhões de pessoas. E permitam que diga que no que confere aos espetáculos em espaço exterior, não estamos a falar do Fórum Braga, que neste momento é a segunda maior casa de espetáculos do país, a seguir ao Altice Arena e agora o Altice Fórum Braga. São as duas maiores salas de espetáculos. No que confere ainda a estes números, estamos a falar que, por exemplo, na loja de turismo de Braga, por ano atendemos cerca de 275 mil pessoas. No que confere a proveitos financeiros, estamos a falar em 2014 em 13 milhões de euros e em 2018 em 28 milhões de euros de proveitos vindos do turismo. Naturalmente, daquilo que é o que confere ao desenvolvimento do território, àquilo que é o impacto económico, àquilo que é a criação de riqueza, isto é tudo espetacular, sem sombra de dúvidas. Mas não nos podemos esquecer que para quem é autarca, que está aqui sentado a esta mesma mesa, e para quem vive numa cidade,
estas pessoas chegam a um certo momento que passam a ser uns seres vivos estranhos, que interrompem o trânsito, que passam a vida a passar as passadeiras de um lado para o outro, que são conduzidos por um tipo que vai com uma bandeira na mão, que ocupam tudo que é cafés, a vida e a experiência de cidade, e que pouco há espaço para as pessoas que vivem na própria cidade. Que gostam muito da cidade, mas que não votam. E era isso que eu exatamente queria chegar, que é o grande desafio dos autarcas, que é estas pessoas que usam a cidade, que vivem a cidade, que desgastam a cidade, que criam problemas à cidade, não votam na cidade. Portanto, ou seja, do ponto de vista até político, acaba de ser um certo contrassenso. E em que vemos os autarcas, como nós que estamos aqui sentados a esta mesa, a defender com unhas e dentes precisamente as pessoas que visitam o nosso território. É verdade que cria toda esta riqueza que agora acabámos de falar, mas também cria muitas complicações. E olhar para uma cidade como a cidade de Braga, que durante cerca de 37 anos colocou como prioridade o transporte individual, ou seja, o carro, que tem uma das maiores áreas pedonais da Europa, a maior área pedonal do país, em que, como eu disse, em 2013 tinha 180 mil habitantes, passou para 220 mil. Em que, com esta ocupação, como nós percebemos e compreendemos, de massificação da presença de pessoas externas ao próprio território. Graças a Deus, com uma taxa de desemprego muito abaixo da média nacional, com uma taxa de emprego muito superior à média nacional. Vivemos quase como se fosse uma Suíça portuguesa. Mas naturalmente cria problemas de gestão de cidade, seja no espaço público, a limpeza urbana, o impacto que tudo isto tem, a própria sustentabilidade, a forma da recolha dos resíduos, toda esta ocupação do espaço público se torna difícil. E mais do que isto, para uma cidade que infelizmente, e também é conhecido de todos, que tem um endividamento público muito complicado, face àquilo que foram as opções do passado, gastou-se no passado aquilo que era de hoje e para amanhã, somos nós agora as novas gerações que temos que contribuir a pagar esta mesma fatura e vive muito condicionada, mas que ao mesmo tempo quer continuar esta dinâmica. Só tivemos uma solução, que foi percebermos, juntamente com os nossos parceiros, diga-se, o próprio Conselho Municipal de Turismo, muito difícil de arrancada a ferros, até do ponto de vista ideológico, conseguir fixar esta mesma taxa turística, mas a partir do ano 2020, o município de Braga terá uma taxa turística de 1,5 €. Concertado exatamente com Guimarães, que também terá o mesmo valor da taxa turística. Percebemos também ainda a sazonalidade do setor na cidade e, portanto, a taxa turística só é aplicada de março até outubro. Os restantes meses do ano não é aplicada. Aquilo que é a dinâmica da cidade e que continuamos a querer desenvolver torna-se muito complicado do ponto de vista orçamental, como eu disse, portanto esta taxa será também preponderante. Para quê? Para a conservação do espaço público, para continuar a aposta na divulgação da cidade juntamente com os players, aquilo que é a representação numa feira, nas feiras internacionais, que são caríssimas e que é muito difícil e que também o setor privado tem que perceber. E, no fundo, quem paga esta taxa é quem visita a cidade e que deixa um pouco daquilo também que é o seu contributo para aquilo que usufrui e usa a própria cidade. Conseguiu convencer-se? A mim próprio, logo que seja possível, será para terminá-la, mas eu percebo e compreendo. E naturalmente, a primeira cidade que apareceu a taxa turística em Portugal foi Lisboa, ainda com o atual Primeiro-Ministro António Costa, que era Presidente da Câmara Municipal, e que tive muitas dúvidas à altura. Aliás, não tenho vergonha em dizê-lo, que fui contra, e hoje compreendo porque é que ela existe e da forma que foi fixada. Dar uma última nota ainda sobre esta temática e a forma como as cidades são preparadas para o turismo. E eu acho que isto é mesmo fundamental, que é as parcerias e o diálogo estruturado que tem que haver nas cidades. Braga hoje tem eventos, tem dinâmicas, não são semanais, são diárias. Desde o nosso grande teatro-circo, uma sala de espetáculos, desde já convido toda a gente, única no país, extraordinária, que há pouco tempo fez 100 anos, desde aquilo que é o turismo de negócio hoje com o Fórum Braga, com o Centro de Nanotecnologia, com as universidades, com o turismo na área do ambiente, que temos uns percursos pedestres, a maior rede de percursos pedestres do país, com 247 km de percursos pedestres, porque Braga, ao contrário do que se possa pensar, 60% do nosso território é rural, não é urbano. Ou seja, vivemos dentro daquilo que é ruralidade e urbanidade, por isso é que temos uma grande qualidade de vida. Mais do que isso, ainda temos também, naturalmente, como disse, o turismo de negócio, mas também o turismo de investigação. E que isto também atrai muita gente à cidade. E depois todas estas dinâmicas à volta da cidade e a forma como são criadas, permite também que muitos daqueles que nos visitem acabem por se fixar. E isso também cria riqueza ao território, que também acho que é o grande desafio. Por último, dizer que também é preciso continuar a instigar e a motivar o setor.
As câmaras municipais podem ter muito boa vontade, como eu disse, e aliás a vereadora disse exatamente isso, as dificuldades que a Câmara agora denota com a falta de presença de câmaras, pode criar dinâmica, levar pessoas, mas depois as pessoas não têm como ficar, cria transtorno e as pessoas sentem-se desiludidas, depois é a dificuldade em encontrar quarto, porque quem vai de férias quer ter tudo à mão e que as coisas sejam o mais simples possível. Isto é clarinho como a água, portanto, nós quando vamos de férias queremos exatamente o mesmo. E nós criamos 2 momentos. Um deles é a Gala do Turismo, onde reconhecemos nos diversos eixos de atuação, seja na área da gastronomia, seja na área do alojamento, seja na área do investimento, seja na área da regeneração urbana, criamos prémios dentro da cidade e que são atribuídos com um juro isento, que onde a Câmara Municipal não faz parte, para ficarmos também de uma forma transparente, mas onde atribuímos e galardoamos os melhores de cada ano. Exatamente para que esta competitividade, que há bocadinho falámos, que seja também exercida entre eles, para que eles tenham o gosto de ter o seu prémio na porta da sua loja, que reconheça no ano de 2018, nós fomos o melhor no nosso setor, na nossa área de atividade. E depois, todos os anos, criamos o nosso Fórum Internacional de Turismo, onde convidamos um país irmão, ou que tenhamos grande relação naquilo que é a nossa atividade turística e fazemos e tentamos desenvolver para o ano seguinte ações que sejam comuns e este Fórum de Turismo permite juntar também mais uma vez não só aqueles que são os players do setor, mas sobretudo também aqueles que ainda o estudam, aqueles que todos os dias o dinamizam nos diversos eixos de atuação e que permite exatamente continuar a valorizar e a criar riqueza no setor. Uma coisa importante, e que eu acho que é importante também para o setor e que nunca devemos desvalorizar, nomeadamente para este dito interior do país e para estas áreas áreas subdesenvolvidas, até mais do que exemplo de Braga. Ou seja, já estou a olhar exatamente no contexto do país. Braga, o ano passado, que foi considerado o segundo melhor centro turístico da Europa, não perdeu turistas estrangeiros, mas também não ganhou, manteve. Mas crescemos do ponto de vista turístico, exatamente com o turismo interno, nacional. Turismo nacional. E como eu disse no início da minha intervenção, há todo um potencial que tem que ser capitalizado exatamente para dar a conhecer aos portugueses o que tão bom se faz nas nossas terras, o que tão bom existe no nosso território, o património único. Nós somos o país mais antigo da Europa. Temos mais de 8 séculos de história, temos um património riquíssimo para ser descoberto e que não o valorizamos. Olhamos sempre para o lado do vizinho, é que é bom. Mais do que isto, temos uma costa única. Nós podemos ver pôr do sol quando nos bem entendermos. E temos que valorizar e dar, mesmo não valorizando só simplesmente as praias, mas é aquilo que nós temos para oferecer. Temos uma Serra da Estrela, temos um Castelo Branco, temos uma Arouca, temos uma Bragança, temos uma Viana do Castelo, temos um Algarve. Temos um país muito diverso. Riquíssimo, diverso. E dentro desta diversidade é que nós devemos valorizar as nossas gentes e o nosso território. António, e há esta discussão que vai surgindo e quanto mais nós queremos que o turismo corra bem, mais isso se coloca, que é trazer mais pessoas, mas defender a integridade dos sítios. E a Arouca tem esse desafio permanente. E a identidade, nunca se pode perder a identidade. Como é evidente, sim. Defender a identidade e a integridade, obviamente, num espaço que também, onde tem uma natureza excepcional, ainda é mais redobrada. O desafio é maior, de certeza. Nós queremos ter aqui obviamente, um equilíbrio ambiental, social e económico que não é de facto que é muito difícil, obviamente, porque há aqui um grande trade-off entre estes três grandes temas. Uma coisa é certa, nós não queremos perder os valores naturais que temos e queremos mantê-los devidamente visitáveis, mas mais do que visitáveis é que eles existam e que alberguem aqueles habitats que de facto existem, na Serra da Freita, onde tem o habitat do lobo ibérico. Há aqui um conjunto de valores que nós não queremos perder, obviamente, mas também temos aqui um conjunto de valores que também interessam passar e incutir, que tem a ver com a fixação das pessoas neste espaço e que estamos a contribuir, pelo menos, para minimizar essa perda de população nestes meios, nestes concelhos um pouco mais de baixa densidade, digamos assim. É verdade que nós perdemos um bocadinho de população desde os últimos censos, mas também é verdade que temos também contribuído para a não saída de outros, não é? O que eu quero dizer é que estamos a travar aqui
aqui esse efeito, mas também estamos a tornar-nos cada vez um pouco mais atrativos. Eu também reconheço que a longo prazo vamos ter aqui, até porque estamos integrados numa área metropolitana do Porto, melhorando as questões da acessibilidade que ainda falham, não é? Não temos metro dentro da área metropolitana do Porto para Aroca, obviamente. Ainda, obviamente. Estamos aqui a falar de visões de futuro, quem sabe, daqui por 50 anos. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós vamos paulatinamente caminhando e temos, obviamente, que nos posicionar e saber o que é que queremos. Nós queremos nos desenvolver, obviamente não queremos estar parados no tempo e temos um conjunto de investimentos que estão aqui em curso, não é? E esta questão de trazer mais público e de ser pode ter um efeito negativo, nós estamos longe desse efeito em Aroca. Isto pela área, que são 328 km², também não só pela área, mas porque também estamos a ter alguns cuidados na forma como gerimos estes fluxos também e a forma como controlamos também estes visitantes. Isto é, nos passadiços do Paiva, vou dar um exemplo, têm limitações por dia e têm limitações, mas assim para outros sítios de interesse que nós vamos estipular capacidade de carga em alguns geossítios e alguns sítios onde não vai poder ser possível, assim como é já no Pico, por exemplo, na Ilha do Pico, está limitado a 100 pessoas, salvo erro, por dia a subir ao pico. Em Aroca, com certeza que vai haver sítios que também vão ter alguma limitação de capacidade de carga, porque é esse tipo de turismo que nós queremos, é não ser desmesurado e não ser um turismo de massa, mas também queremos orientar e ter cada vez mais público, mas também orientá-los nesta visitação de um espaço que é muito mais abrangente e que se interage com todos os outros municípios e toda a oferta nacional e regional, mas que nós temos esta visão, que estamos um pequeno município dito de interior, que não tem pouco de interior porque está no litoral, mas de baixa densidade, e que de facto tem esta natureza toda para proteger. Temos os produtos minimamente bem estruturados, temos a rota dos geossítios bem estruturada, temos os passeios do Paiva bem estruturados, e o que é que nós estamos a tentar aqui fazer é orientar então os fluxos, e estamos a desenvolver uma aplicação móvel também, ir para o Smart, para a partir de setembro do ano que vem poder ter informações de onde está a haver excesso de procura num determinado ponto e onde haverá recomendações para visitar outros até para não defraudar uma viagem que pode ser longa e depois... Integrando toda a oferta dentro desta aplicação. Estamos aqui a tentar integrar toda a oferta. Os privados vão ser chamados a integrar esta oferta, que é para ter um destino turístico aqui, um destino inteligente, dito inteligente, baseado numa aplicação que tenha alguma programação inteligente por trás para ajudar o homem, não é? Ajudar a máquina, se nos puder ajudar, a gerir melhor os fluxos turísticos e a permitir que as pessoas tenham uma melhor experiência na visitação. E é isso que nós queremos fazer. Estamos a dar esse pequeno contributo com o apoio do Turismo de Portugal. Chama-se Aroca Geoparque 4.0. Muito bem. Estamos longe em Castelo Branco do turismo de massas e, de facto, o futuro já não passa sequer por esse turismo de massas. A forma como os turistas e como o turismo espera usufruir os seus tempos de lazer já não são assim em chartas, como para usar essa expressão. E no caso de Castelo Branco será uma oportunidade para pensar um turismo sustentável. O facto de poderem, aquilo que pode ser uma dificuldade é também uma oportunidade de construir o turismo que querem. Pensam também nessa questão da sustentabilidade do turismo? Sim. Infelizmente não sofremos o efeito de arrastamento do excedente de turismo que os colegas ali sentem. Que os colegas sentem, sim. Infelizmente eu gostaria de ter este problema do lado de Castelo Branco. Portanto, seria um bom problema para resolver. Mas, por outro lado, não tendo este problema, tenho claramente uma oportunidade para segmentar, desde logo à partida, neste processo construtivo do turismo, segmentar um bocadinho e condicionar o futuro. É claro que, neste momento, nós, quando estruturamos os produtos turísticos, já o fizemos também um bocadinho tendo isso em consideração. Podemos, por exemplo, pegar no exemplo concreto do caso do bordado. O bordado de Castelo Branco. O bordado, não de todo, ao ser trabalhado como produto turístico, teve como intuito a intenção ser massificado. O bordado é um tesouro. Aliás, o bordado é algo que se pretende que o turista vá a Castelo Branco e que visualize, que observe, que aprecie. E que não esteja
disponível para ser comprado, ser adquirido por qualquer um que visita. E, portanto, o facto de, no fundo, fazer subir um bocadinho em termos de posicionamento o bordado de Castelo Branco é exatamente para não massificar, não, de alguma forma, poder até desvalorizar aquilo que é um dos nossos maiores tesouros. E, portanto, isso é uma oportunidade que existe porque se está efetivamente a trabalhar e a pensar já de uma forma sustentável para o turismo ao nível de uma cidade do interior. É o grande desafio, não é? Democratizar e ao mesmo tempo valorizar produtos. É um desafio difícil, nomeadamente com o queijo, que estava aqui a dar como um exemplo da região. É importante dá-lo a provar, dá-lo a conhecer, mas não se pode estragar a sua essência. A essência é um equilíbrio fundamental. Difícil. Sim, é fundamental. Mas aqui há uma nota que já foi aqui referida, que eu acho que é importante reter, que tem a ver com a cooperação. No caso do queijo, a um nível nacional, nós conseguimos posicionar o queijo de Castelo Branco como um queijo de excelência, mas não nos podemos esquecer que nós não temos quantidades. Nós temos uma qualidade de excelência, mas nós não temos quantidades. Então, quando trabalhamos o posicionamento do queijo de Castelo Branco junto dos mercados externos, e têm sido inúmeras as feiras que temos levado a cabo ao nível de potenciar e de valorizar estes produtos endógenos, é muito difícil fazê-lo só com o queijo de Castelo Branco. Neste momento, a região centro tem um projeto de valorização do queijo da região centro, em que junta o queijo da Serra da Estrela, o queijo de Castelo Branco e o queijo do Rabassal. Que já tem mais escala. E aí já conseguimos ter alguma escala, não tanta como gostaríamos, mas já conseguimos ter alguma representação. E aqui a cooperação é essencial. Outro exemplo com o bordado. Porque é que nós vamos só vender e posicionar o bordado de Castelo Branco se podemos juntar a esta amostra o caso do Burel que está na Covilhã? Ou a tapeçaria de Porto Alegre? E, portanto, se nós conseguimos posicionar, criar mais uma rota e, de alguma forma, diversificar a oferta turística que podemos fazer, eu acho que a cooperação continua a ser a palavra de ordem para nos posicionarmos também aqui ao nível do turismo. Eu penso que foi muito importante ter-vos aos três exemplos muito diferentes, situações muito diferentes, estádios muito diferentes aqui na questão do turismo. Mas ainda vamos sair daqui, se calhar, com um produto turístico dos três. Exatamente. Devidamente consertado. Tem até às 5h30. Eu tenho que ir para Braga. Porque o Francisco tem que ir embora. Eu só gostava de deixar aqui duas notas. Duas notas então muito breves. Duas notas muito breves, que é o desafio do setor, e isto é transversal a todo o território. E quer Arouca, quer Castelo Branco, nós sentimos isso em Braga e é natural, com a promoção, com a capacitação do território e do setor, que isto venha a acontecer. E há duas grandes dificuldades que nós temos hoje em dia no setor e que era importante, até do ponto de vista nacional, começar-se a pensar nisto. Numa tem a ver com a mão de obra disponível neste momento para o setor. Ou seja, há naturalmente uma falta de mão de obra acreditada. Sim, não falámos da formação, tínhamos muita coisa para falar ainda. Mas gostaria de dar essa nota. E eu acho que era fundamental que houvesse uma reflexão até através do Estado Central para que fosse criado um programa muito idêntico àquilo que foi criado aos estágios profissionais para os mais jovens, que fosse criado para os mais velhos, para aquela idade de desempregados que já são demasiado novos para ir para a reforma, mas são demasiado velhos para estarem no mercado de trabalho. E que se calhar até por interesse e têm essa disponibilidade para conseguir entrar no mercado de trabalho, mas num setor diferente daqueles que estavam a trabalhar, nomeadamente no setor turístico. E é preciso dar incentivos exatamente às empresas para que possam capitalizar essas pessoas, para requalificar essa mão de obra e para as colocar outra vez ao serviço do mercado. E isso só é possível exatamente através de um programa destes, de incentivar as empresas e com uma série de incentivos, nomeadamente fiscais, que permitissem precisamente às empresas terem aqui um ganho de causa. E depois, por último, a digitalização do mercado. Ou seja, o que é que acontece hoje em dia? É que o turismo e o turismo de território muitas vezes quer-se, e bem, colocar em cima da mesa e na sua valorização aquilo que é o seu património mais antigo, porque conseguimos vendê-lo de forma distinta, porque é diferente de terra para terra, é muito mais fácil de conseguirmos vender enquanto marca. E olhando para aquilo que é a realidade, por exemplo, dos bordados, aproveitando o exemplo, não dá só os exemplos de Braga, para percebermos que isto é uma conjuntura nacional. E eu olhando, por exemplo, para as nossas lojas mais antigas da cidade, para as lojas turísticas que têm marcas próprias da cidade e que ao longo do tempo se foram colocando e que foram permanecendo e que foram conseguindo
lojas centenárias, lojas que, no fundo, acarretam a história e o património da cidade, seja de uma ou seja de outra, mas que não se consegue localizar no mercado da mesma forma como uma loja mais moderna. E o que é que iria permitir? Que fosse criado um programa, exatamente, juntamente com as associações comerciais, para que elas acompanhassem a modernização e a criatividade destas lojas, para estarem de uma forma distinta no mercado, ou seja, conseguissem competir com as grandes lojas comerciais que vão aparecendo nas cidades. Mais uma lição, criatividade, visão, como o nome do nosso encontro. Meus senhores, muito obrigada por terem estado aqui nesta discussão. Ela ia continuar, pode ser que continue noutra oportunidade. Obrigada. Obrigado.